apoio da Igreja Católica no início do governo militar foi providencial para a concretização do golpe. Essa mobilização por parte da Igreja ocorreu principalmente como combate à ameaça do comunismo, com sua crença ateísta e ao crescimento de movimentos de esquerda durante a década de 60. Vale lembrar que, pela sua própria natureza, o catolicismo é conservador. Sendo assim, para conseguir alcançar seus objetivos, as forças militares conseguiram reunir junto a si as forças conservadoras, que estavam atuando de maneira dispersa na luta contra os comunistas. Entretanto, os conflitos internos na própria Igreja Católica causavam um ambiente ambíguo, pois de um lado estava a esquerda católica, aquela que defendia uma mudança radical, e de outros os mais tradicionais, fiéis à antiga concepção de fé, de onde surgiu a direita católica. Apesar de estar dividida entre os anos de 63 e 64, atendendo aos temores da sociedade civil, os modernizadores conservadores ganharam as eleições da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, ao derrotarem os progressistas, declarando o apoio à consolidação da tomada dos militares ao governo do Brasil. Porém, logo depois, este mesmo clero que antes havia apoiado os militares na tomada do poder, denunciou e combateu os abusos e as imposturas do regime que se seguiu. A Igreja passou a ser considerada uma pedra no sapato do regime, especialmente porque cobrava dos milicos, nome também dado aos militares, o cumprimento da promessa que fizeram antes do golpe, realizar eleições gerais dentro de 6 meses. A segunda Assembleia Geral do Conselho Episcopal Latino-Americano, realizada em Medellín, na Colômbia, em 1968, surgiu devido a uma ação do Papa Paulo VI, no intuito de aplicar as mudanças indicadas pelo Concílio Vaticano II às necessidades da Igreja Católica da América Latina. Dentre todas as propostas, 3 foram as principais: a opção pelos pobres, no sentido de a Igreja defender os direitos e denunciar as injustiças; a libertação integral, o que implicava em críticas ao capitalismo; e, por fim, a escolha das comunidades eclesiais de base, conhecidas como SEBs, como lugar-chave para o encontro das classes que mais necessitavam de ajuda. O apoio da Igreja Católica aos golpistas militares começou a cessar a partir do momento que a rigidez opressora aumentou consideravelmente. Entre 1964 e 1968, a CNBB pouco se manifestou sob a repressão do governo militar. Contudo, no final da década de 60, em uma Assembleia Geral próxima a Ceilán, em Medellín, os bispos passaram a abordar esses assuntos polêmicos, mesmo que ainda com certos graus de moderação. Na década de 70, o Brasil entrou numa nova fase da ditadura, com maior rigidez e desenvolvimento, e foi denominado pelos militares como milagre econômico. Variados projetos de forte impacto econômico e social foram introduzidos no país, com obras de infraestrutura, principalmente com financiamento internacional. Contudo, a repressão e opressão, no intuito de neutralizar os grupos opositores, religiosos e civis, foram acirradas. Nessa época, houve o deslocamento de alguns setores da Igreja, muitas vezes ligado ao Estado e aos grupos dominantes, a uma posição de maior proximidade das classes mais baixas, com essa nova necessidade de se pensar o papel social da Igreja. Uma grande força foi a Teologia da Libertação, criada desde 1952, mas que tomou voos maiores a partir do final da década de 60, com o recrudescimento do regime militar. Essa Igreja libertadora pensava na defesa dos oprimidos e no levante contra a fome. Além disso, lutavam pelo direito à propriedade privada, pelo desenvolvimento social e pelos direitos humanos. A Teologia da Libertação entende que a Igreja deve caminhar ao lado dos oprimidos, deve ver a realidade a partir da ótica dos pobres. Portanto, a fé e a prática pastoral têm que seguir essa ideologia. O apoio da Igreja Católica aos golpistas militares começou a cessar a partir do momento que a rigidez opressora aumentou consideravelmente. A adoção de posições mais críticas pela Igreja e pela CNBB
também está relacionado ao dinamismo que a conferência adquiriu durante esses anos e em função do recrudescimento da repressão. As torturas praticadas em São Paulo, as perseguições contra os camponeses na Amazônia e contra os eclesiásticos nordestinos afetaram diretamente a igreja no Brasil. No ano de 70, um documento muito mais enfático foi divulgado pela CNBB, que dizia: "Não podemos admitir as lamentáveis manifestações da violência, traduzida nas formas de assaltos, sequestros, mortes ou quaisquer outras modalidades de terror. Pensamos primeiramente no exercício da justiça, que sinceramente cremos estar sendo violentado, com frequência, por processos levados morosa e precariamente, por detenções efetuadas em base a suspeitas ou acusações precipitadas, por inquéritos instaurados e levados adiante por vários meses, em regime de incomunicabilidade das pessoas e em carência, não raro, do fundamental direito do dever. Seríamos omissos se não frisássemos neste momento nossa posição firme contra toda e qualquer espécie de tortura. A partir do momento que a Igreja estreitou seus laços com os outros segmentos sociais, principalmente as classes populares, e passou a se levantar contra o regime, diversos membros passaram a ser perseguidos e serem alvos da repressão policial. Apesar de todas as mudanças que a Igreja sofreu durante os anos de 1960 e 1970, deve-se ter em mente que as instituições religiosas não se modificaram ou tornaram-se progressistas a partir do momento em que é instaurado um governo repressor no seu país. É inquestionável que, durante a história, a Igreja ocupou um lugar próximo ao poder econômico, político e cultural dominante. Isso é visível na estruturação da hierarquia eclesiástica, sempre ordenada de cima para baixo, rigidamente pensada em não deixar brechas para a participação popular nas ordenações. A união entre o Estado e a Igreja tinha por interesse a maior concentração de poder, além disso exercer maior controle sobre a população. Aspectos econômicos não mudam por completo a percepção política eclesiástica. Algumas partes da Igreja em território brasileiro pouco se alteraram, pois imperava um regionalismo que se sobrepunha ao poder nacional. E é sempre necessário lembrar que essa mesma Igreja que contestou o regime o apoiou no seu início. O que ocorreu no Brasil foi o profundo abalo na sociedade civil, principalmente no que se refere ao cancelamento dos direitos políticos e a pouca importância dada aos direitos humanos. Todavia, esses não foram os únicos causadores da transformação do catolicismo brasileiro. A renovação eclesiástica era encorajada internacionalmente e o Concílio e a Celã são provas dessas manifestações. Os conflitos surgiram diante da discrepância entre o projeto eclesiástico, pautado na justiça social, e os interesses dos militares. Mais do que os ataques prestados contra a Igreja pelo regime militar, também um dos motivos da ruptura dessa com o Estado, o que estava em jogo era o conflito de interesses entre as duas instituições. A Igreja por si só já estava se modernizando e rompendo barreiras existentes dentro dela mesma. Portanto, era criada uma nova identidade acerca da doutrinação mundial católica. Esta atingiu patamares elevados na América Latina, principalmente no Brasil, devido ao contexto político e social vivido aqui. Não se pode isolar nem as condições políticas nem a doutrina institucional e promover processos estanques e lineares para explicar as diferentes posições tomadas pela Igreja no Brasil. A história não é uma linha constante e infindável, em que se pode explicar apenas por processos de causas e consequências. As relações humanas são muito mais complexas. Inicialmente, a Igreja Católica apoiou os militares na tomada do poder, no intuito de impedir a ameaça vermelha. Porém, com a implantação de medidas para acessar a voz do povo, a Igreja se sentiu na obrigação de caminhar junto com os injustiçados. Sendo assim, os militares usaram da tortura e da repressão para com os líderes religiosos.